E aí você pega policiais militares que têm ódio de bandidos, na rua recebem tiros dos bandidos, dá uma metralhadora e um cachorro na mão de cada um. E põe esses homens entrando num lugar pegando fogo, aquela gritaria, gente correndo para todos os lados. Você espera que aconteça o quê numa situação dessas? No ano de 1992, aconteceu uma briga entre grupos rivais numa das cadeias mais famosas que o país já teve, e essa treta ficou marcada e será lembrada para sempre. O que aconteceu foi que, com o conflito, uma rebelião de detentos se iniciou. Sendo assim, a polícia entrou em cena e o resultado foram centenas de mortes, o que causou uma divergência de opiniões sobre como as autoridades agiram no caso. Será que a polícia estava tentando conter a rebelião ou foi proposital tanta gente morrer? Esse episódio ficou conhecido como o Massacre do Carandiru e, acredite se quiser, até hoje, depois de mais de 30 anos, o julgamento ainda não chegou ao fim. Como que a rebelião começou? Por que esse julgamento ainda não terminou? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A finada Casa de Detenção de São Paulo é tão famosa que até filme fizeram em 2003. Tudo começou no famoso Pavilhão 9, que era bem lotado, um lugar da cadeia aí mais caótico também, já que recebia, sem exceção, todos os réus primários que chegavam aí à Casa São Paulo, o famoso Carandiru. Lá, frequentemente, rolava muita treta mesmo, muita briga entre membros de gangues rivais, e foi a desavença entre dois prisioneiros por causa de droga, que teria então se iniciado a rebelião. De início, dizem que não demorou muito para apartarem a briga, sendo assim, cada um foi levado aí para o seu pavilhão aí, e com isso os agentes da penitenciária logo queriam pegar geral ali, prender geral, botar de volta para as celas ali para evitar maiores problemas. Só que eles resolveram fazer isso antes do término do banho de sol, o que fez com que os detentos não aceitassem muito bem, Então os caras acabaram voltando a ocupar os espaços do pavilhão e os funcionários de segurança aí acabaram saindo do prédio. Assim, começando então a tal rebelião, Vale dizer que tem gente que acha que nem rebelião teve, Digo isso porque, de acordo com algumas pessoas, os detentos decidiram ficar de boa para evitar treta, já que o tão esperado dia da visita estava chegando. Essa é a versão dada pelo Maurício Monteiro, um dos detentos que sobreviveu ao massacre. Mano, não vamos arrumar confusão agora, porque era quinta-feira, sexta-feira era dia de faxina, sábado era dia de visita, mano. Entendi, então vocês estavam doidos pra esperar esse momento. Porra, tá. Mano, todo mundo nem querendo arrumar confusão. Todo mundo subiu e ficou esperando, mano, o cara, tio. Ficou esperando os funcionários vir trancar. E começou a encher de polícia. Aí nós olhamos e falamos, mano, nunca veio polícia aqui. Jura mano. Que já foi desse nível? Gael, começou a encher de polícia. Eu falei, nossa, o bagulho tá louco, hein? O choque vai entrar. Nós pensamos que o choque ia entrar. É o choque que entrava dentro da cadeia, tá ligado? Não é uma cena comum isso daí que você tava vendo. Não era nada. Mas é claro, existe uma outra versão que diz que a rebelião realmente aconteceu, que teria sido mesmo no Pavilhão 9. Enquanto rolava ali um jogo de futebol dos presos, Teria acontecido então uma briga e todo o caos teria se instaurado. Aqui nós já temos então a primeira divergência da história, para vocês verem como é um caso bem complicado da gente acabar tomando um lado. Enfim, a ação das autoridades na rebelião teria sido influenciada também pelo fato de que no domingo teria eleição, então eles precisavam responder à altura, o que aconteceu. O governador de São Paulo na época era o Luiz Antônio Fleury e ele estava apoiando o Aloísio Nunes para as eleições, e com a rebelião, o secretário de segurança da época enviou então a tropa de choque e a rota para o presídio, para justamente aí conseguir dar um basta naquela situação. Quando tudo aconteceu, o secretário chegou a dizer que não consultou o governador para a ação, e anos depois, Fleury confirmou que realmente não deu a ordem, Só que ele disse também que se ele estivesse no seu gabinete, ele teria sim autorizado essa invasão. Mas, de acordo com o doutor Drauzio Varela, o diretor da prisão mesmo não queria que rolasse a invasão. O diretor disse, não, a gente resolve isso, não tem que invadir a cadeia. Só que era véspera de eleição. Certamente o comandante da tropa que estava ali
que era o coronel Ubiratã, certamente consultou o secretário do governo para saber o que fazer. Jamais um militar ia tomar uma atitude drástica como a que foi tomada por conta própria. Essa possibilidade não existe. Ele consultou os superiores dele. Essa ordem de invadir o pavilhão veio lá de cima. Veio do secretário e muito provavelmente do governador. Depois da treta toda, né, que eu vou dar mais detalhes aí mais à frente, o Michel Temer assumiu a Secretaria de Segurança, né, no lugar do Pedro Franco de Campos, e uma de suas primeiras ações foi de anunciar que recomendaria repouso e meditação para os policiais que estavam envolvidos na invasão, né, para vocês terem ideia ali do quão traumático foi o negócio para todo mundo. Depois da rebelião, vale lembrar que um ano, né, após o massacre, o PCC foi criado. Então, olha o quanto de coisa aconteceu, né, por conta de talvez uma ação irresponsável. Essa facção, que era mais forte, aproveitou para assumir o poder. O primeiro corpo que eu atendi, porque quando morria alguém lá, você tinha que fazer um atestado de óbito antes de levar o preso para o Instituto Médico Legal para fazer a autópsia. Para checar, para ver. Você tinha que dizer que o cara saiu morto de lá, né? Tava contando as facadas, eram sempre inúmeras facadas, né? Ele tinha uma facada que vinha aqui, desde trás da cabeça até o externo aqui na frente. Nossa Senhora. Falei pro funcionário que estava junto, que tinha trazido o corpo, eu falei, isso é uma brutalidade, isso não foi feito, isso foi feito do cara depois de morto, não, o cara vivo você não consegue fazer uma coisa dessa. Ele disse, doutor, isso é a marca do PCC, esses caras vão dar problema para nós ainda. Nunca esqueci disso. Se você pega o estatuto do PCC, o que ele diz no estatuto? Que eles vieram para quê? Para acabar com a repressão do Estado. E, em segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. São os dois estatutos do PCC, não tem terceiro. Inclusive, José Ismael Pedrosa, né, que era diretor do Carandiru na época do massacre e que foi considerado ali responsável de ter autorizado a intervenção das autoridades, em abril de 2001, teve a sua filha de 45 anos sequestrada por integrantes do PCC. Nem teve pedido de resgate, os sequestradores só queriam a troca da liberdade dela pela soltura de alguns dos líderes da facção que estavam presos em um dos pavilhões, né, onde aconteceu o massacre. Anos depois, em 2005, Ismael Pedrosa foi morto por integrantes da facção. As duas versões. Nos depoimentos aos tribunais de justiça, os militares relataram que a rebelião tomou grande proporção, com construção de barricadas, queima de documentos, destruição das celas e assassinatos de detentos por outras gangues, por gangues inimigas. Tudo isso, enquanto a direção do presídio tentava, então, uma negociação sem sucesso, conforme descreveu um agente penitenciário ouvido pelo UOL. Já pelo outro lado, os detentos que estiveram no dia do massacre negam isso veementemente, Inclusive, segundo alguns aí, a cena que tem no filme em que mostra um detento jogando uma privada ali antes da polícia atacar não aconteceu de verdade. Toda a barbárie teria ocorrido então em apenas 15 minutos. Na época, em depoimentos, detentos disseram que havia mais vítimas, mas que seriam pessoas sem outras que pudessem notar a sua falta, Então, além de acusarem também os policiais de que eles realmente quiseram fazer ali um massacre, Eles não estavam assim se defendendo, como dizem. O episódio mais marcante da história do sistema carcerário brasileiro coloca agora no banco dos réus os PMs acusados pela morte de 15 detentos no segundo andar do pavilhão 9. As 3 primeiras testemunhas ouvidas são ex-detentos do Carandiru. Um deles, que veio numa cadeira de rodas e que ainda cumpre uma pena de 38 anos por 6 assaltos, contou que só sobreviveu porque se escondeu sob uma pilha de mortos e acredita que foi contaminado pelo vírus da AIDS porque teve contato com o sangue dessas pessoas baleadas. Uma das testemunhas chorou ao lembrar que entre os corpos amontoados havia colegas ainda vivos, agonizando. Maurício Monteiro, um dos detentos, relatou também que no dia seguinte do acontecimento seria dia de faxina para as visitas no sábado e que rolou tudo normalmente, sendo que mexeram em tudo, até limparam sangue, tiraram cápsulas das armas e mexeram nos corpos, mudando ali totalmente a cena do crime.
Além disso, o José Ismael Pedrosa, diretor da casa de detenção na época, disse à imprensa que estava tudo sob controle e que as mortes eram de apenas 8 pessoas. Só que no dia seguinte viram que não tinha sido bem assim, né? Na verdade foram 111 detentos, né? Tinham perdido ali a vida no dia anterior. Na época, o Estado brasileiro até foi denunciado ali na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na hora que taca a privada, é o que motiva a galera a falar, agora a gente vai atacar. Isso não Mentira. aconteceu. Não, que isso, não aconteceu nada disso aí, não teve isso aí. Mano. Eles entraram direto. Não, os caras entrou direto. Você sabe quem foi o primeiro a morrer? Quem foi a galera primeiro a morrer? Não, Por o pessoal quê? do segundo andar, o pessoal que estava embaixo no pátio, segundo andar, porque eles subiram, você tá ligado, de andar em andar. Então eles subiram pro segundo, terceiro, quarto e foi indo, né? E eles atiravam nos caras dentro da cela. Ah, sim, e aí, então, é isso mesmo, dentro A da cela cela. fechada. O julgamento. Em 8 de março de 1993, o Ministério Público de São Paulo acusou 120 policiais de homicídio, tentativa de assassinato e lesão corporal cometidos contra 111 presos. Não teve registro de policiais mortos, os envolvidos disseram que atiraram para se defender dos detentos porque eles estavam armados. 5 anos após, em março de 1998, 85 policiais se tornaram réus no processo que apurou os assassinatos. Um deles era o coronel Ubiratã, que foi comandante da operação, chegou a ser condenado em junho de 2001 a 632 anos de prisão por 102 mortes. Porém, a sua defesa recorreu em 2006 e o Tribunal de Justiça de São Paulo o absolveu. O coronel Ubiratã acabou sendo absolvido em segunda instância pelas mortes no Carandiru. Ainda nesse ano de 2006, o coronel acabou sendo morto. Ele foi assassinado em 2006 em seu próprio apartamento. Ninguém está preso por esse crime. Inclusive, a sua namorada na época, Carla Cipollina, chegou a ser acusada do crime, mas foi inocentada em 2012. Em 2013 e 2014, mais 5 julgamentos aconteceram e o juízo foi dividido em 4 partes, já que envolvia muita gente. Os policiais foram condenados ali de 48 a 624 anos. Alguém se arrepende? De ter participado da ação? É. Eu acredito que não, porque para policial é bem aquela frase, missão dada é missão cumprida. A defesa recorreu e em 2016 os julgamentos anteriores foram anulados e voltaram então com aquela ideia de que a ação da polícia tinha sido em legítima defesa. Porém, anos depois chegou ao STF o processo e mantiveram a condenação. Em 5 júris que aconteceram entre 2013 e 2014, 74 policiais militares foram condenados a penas que variam entre 48 e 624 anos de prisão pelos assassinatos de 77 dos 111 detentos mortos em outubro de 1992. O massacre deixou 111 presos mortos e 74 PMs respondendo por homicídio de 77 desses detentos. Dos acusados, restaram 79 PMs, já que além do coronel, mais 4 pessoas morreram nesse intervalo de 3 décadas até hoje. Em novembro do ano passado, era para ter acontecido o julgamento dos policiais, mas o desembargador disse que queria analisar melhor o pedido da defesa dos policiais, que pediram para que a pena fosse simples, com prisão domiciliar de 12 anos. Já que, segundo a defesa, o presídio militar Romão Gomes não tem vagas para todos os acusados. O Supremo Tribunal Federal disse que não tem mais chance de recursos e que os acusados devem cumprir a pena e o julgamento foi adiado para 2023. Porém, em janeiro desse ano surgiu mais uma pauta aí que fez com que o julgamento fosse adiado de novo. Visualizaram ali uma possível afronta à Constituição Federal. Então, a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo alegou a inconstitucionalidade do artigo 6º do decreto 11.302/22, editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e que concedeu o indulto natalino aos policiais militares condenados pelo massacre. O colegiado, de maneira unânime, determinou a instauração de um incidente de inconstitucionalidade com remessa dos autos ao órgão especial. Isso fez com que, mais uma vez, o julgamento dos recursos dos policiais fosse suspenso até a apreciação desse incidente. Bom, não importa quem foram ali os culpados, quem você acha que tá certo, que tá errado, o fato é que a justiça brasileira é muito enrolado, cara. Pensa só, mais de 30 anos depois e tem coisa do massacre do Carandiru que ainda não foi resolvido. Bom, o massacre do Carandiru repercutiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
A Casa de Detenção de São Paulo funcionou até o ano de 2002, quando foi desativada, né? Começaram então a demolição e a implosão das partes dos pavilhões. Hoje no lugar pode ser encontrado ali o Parque da Juventude, a Biblioteca de São Paulo e 2 instituições de ensino, a ETEC das Artes e a ETEC Parque da Juventude. Bom, mas e aí, você tinha noção de que o julgamento do caso do massacre do Carandiru ainda não foi concluído em sua totalidade? Talvez eu acho que a gente morra antes, né, de concluírem isso aí, de terminarem, né? Bizarro essa lerdeza da justiça brasileira. Bom, nós temos vídeos todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.